Nosso bate-papo é sobre nervos cranianos. É claro que nós vamos ter a oportunidade de conversarmos um a um, mas nessa aula introdutória, nesse bate-papo introdutório, vamos apresentar de uma forma geral uma tela em relação aos nervos cranianos, os seus nomes e as suas funções. Já de antemão, os nervos cranianos, como o próprio nome diz, eles nascem no encéfalo e por isso recebem o nome de nervos cranianos, porque eles nascem no encéfalo e eles saem do sistema nervoso central pelos forames, na verdade, do crânio, nervos cranianos. Esses nervos cranianos, eles são numerados em números romanos, do primeiro ao 12º. E eles têm uma numeração e cada numeração tem um nome. E é preciso que vocês saibam disso. É realmente importante que vocês saibam. É claro que inicialmente, nos primeiros períodos, você, na verdade, fica naquela neura de gravar, de pensar em regrinha para gravar, mnemônico para gravar. Mas você vai ver que com o passar da faculdade, quando você começar a parte clínica, quando você, de tanto você ler, de tanto você estudar e de tanto você colocar isso, inserir isso na sua prática, você vai, esse conhecimento, essa numeração e esses nomes vão entrar por osmose aí na sua cabeça. Não se preocupe. É claro que inicialmente você precisa decorá-lo forçadamente, porque nesse momento você não tem a prática e isso dificulta um pouco, mas você vai ver que com o tempo isso acaba ficando muito fácil e muito claro na memória de vocês. Podem acreditar em mim. Então vamos analisar cada um deles e bater um papo com cada um sobre cada um deles. O que nós temos, na verdade, em relação aos nervos cranianos, como eu já comentei com vocês, são os 12 pares de nervos cranianos. Os 12 pares de nervos cranianos. Está aí, 12 pares. Agora, como eu falei para vocês, cada nervo craniano, cada nervo craniano tem um número de 1 a 12 em romano e cada número tem um nome. E esse nervo, cada nervo, ele vai possuir funções. Funções elas seja só motora, só sensitiva ou mista, quando envolve mais de uma função. Então vamos ver aqui de uma forma geral cada um deles. Primeiro par, pessoal, o primeiro par é o nervo olfatório. Olfatório. O olfatório, como o próprio nome diz, olfatório, você lembra de olfato. E é isso. A função do olfatório é o olfato. E aí eu te pergunto, se é o olfato, o nervo olfatório é sensitivo, motor ou misto? Ele é sensitivo. A função dele é o olfato. O segundo par de nervo craniano, ele é o nervo óptico. Óptico te lembra o quê? Visão. E é justamente a função do nervo óptico. E aí eu te pergunto, o nervo óptico, ele é sensitivo, ele é motor ou ele é misto? Ele é sensitivo. Função dele, visão, sistema visual. Viu como é que é tranquilo? Agora, parando por aqui, só para lembrar o seguinte, a numeração desses nervos cranianos está relacionada à origem de cada nervo. E desses 12 pares de nervos cranianos, o primeiro e o segundo par, eles não têm origem numa estrutura do sistema nervoso que a gente chama de tronco encefálico. O olfatório tem origem no telencéfalo e o óptico tem origem no diencéfalo. São estruturas aí mais craniais quando comparados com o tronco encefálico. E a numeração, como eu falei para vocês, é a sequência. É uma sequência de origem desses nervos crânio-caudal. Então, o telencéfalo, lá em cima, ele nasce o olfatório. No diencéfalo, nasce o óptico. Então, a gente vai começar a descer. E quando a gente começa a descer, a partir do terceiro par até o 12º par, eles têm origem no tronco encefálico. E nós vamos ver que a origem é crânio-caudal, de superior para inferior. Beleza? Vocês vão entender isso daqui a pouco. O terceiro par
é o óculo motor. Pessoal, perceba o nome, óculo motor. Óculo motor. É um nervo sensitivo? É um nervo motor? Ou é um nervo misto? É óbvio que você vai ver que ele é um nervo motor. E motor o quê? Óculo motor. Motricidade ocular. Motricidade ocular extrínseca. São o movimento dos olhos. E o óculo motor, ele inerva esses músculos da motricidade ocular, a grande maioria deles. Vocês vão ver que a gente vai ter outros nervos que também inervam a motricidade ocular extrínseca, mas inervam apenas o músculo. O óculo motor inerva o reto superior, o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Então, ele inerva a grande maioria deles responsável pela motricidade ocular. Vale a pena a gente reforçar também que o óculo motor inerva o elevador da pálpebra, né, o levantador da pálpebra, assim como também o óculo motor, ele possui um núcleo parasimpático. Possui um núcleo parasimpático. E esse núcleo parasimpático tem um nome, que é chamado de núcleo de Edinger-Westphal. E esse núcleo ele é responsável por ali, pelos movimentos pupilares, pela constricção da pupila. E vale a pena a gente falar o seguinte, o parasimpático, ele contrai a pupila. E é justamente isso, é esse núcleo do óculo motor. Além da constricção da pupila, a gente tem também os reflexos de acomodação pupilar, que ele também participa. Então, óculo motor, mas de cara vale a pena você marcar o seguinte, motricidade ocular. Passando à frente, a gente tem o quarto par, que é o troclear. Lembra que eu acabei de falar para vocês? O troclear, ele inerva um músculo da motricidade ocular extrínseca. A maioria é o óculo motor, mas o troclear, ele vai inervar um músculo chamado oblíquo superior. E o oblíquo superior, ele faz esse movimento de oblíquo para baixo, inferior. Ele é como se você olhasse para a ponta do nariz. É esse músculo que puxa o globo ocular para a ponta do nariz. Então, o troclear ele é um nervo motor e ele inerva o músculo oblíquo superior da motricidade ocular extrínseca. Seguindo para o quinto par, nós temos o trigêmeo. Trigêmeo é um nervo muito conhecido, né? Às vezes você vê, ou seja, em livros ou até em comentários de pacientes que têm a neuralgia do trigêmeo, né, que a gente vai ter outros momentos para a gente conversar. Mas o trigêmeo ele é um nervo sensitivo, motor misto. O trigêmeo ele é um nervo misto. E se ele é misto, ele tem a função motora e ele tem a função sensitiva. Ele tem um núcleo motor e ele tem um núcleo sensitivo. De uma forma geral, a sensibilidade do trigêmeo é, primeiro, a sensibilidade da face. Lembra o seguinte, nós temos trigêmeo, tá? 3 ramos principais, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Conhecido também o oftálmico como V1, o maxilar como V2 e o mandibular como V3. Tá? Então, o trigêmeo, a sensibilidade dele, importantíssimo, é a sensibilidade da face, através desses 3 ramos. O trigêmeo também é responsável pela sensibilidade, não sensibilidade especial, mas sensibilidade mesmo de tato, tá? Dos 2/3 anteriores da língua. O trigêmeo, ele é responsável também por isso. Agora, a função motora do trigêmeo está relacionado com os músculos da nossa mastigação. Então, sensibilidade da face, sensibilidade da língua e a parte motora, músculos da mastigação. É um nervo muito complexo, é um nervo que tem muitas nuances que a gente vai ver de uma forma mais separada. Seguindo, a gente tem o sexto par, que é o nervo abducente. Então, lembre o seguinte, a gente tem os nervos relacionados com a motricidade ocular, nós já vimos o óculo motor, nós já vimos o troclear, agora a gente tem o terceiro e último, que é o abducente. Pessoal, o abducente, assim como o troclear, ele vai inervar um músculo da motricidade ocular extrínseca. E olha o nome, abducente, abducente, abduz. Ele abduz
o olho? Ele abduz o olho. Se ele abduz o olho, o abducente vai inervar o músculo aqui, ó, que vai puxá-lo para a lateral. Se vai puxá-lo para a lateral, qual é o nome do músculo? Reto lateral. Então, o abducente é um nervo com função motora, ele inerva o reto lateral, responsável pela abdução do olho. É isso. Então, nós temos, só para a gente passar a régua aí na motricidade ocular extrínseca, terceiro par, quarto par e sexto par. Fechamos a motricidade ocular extrínseca. Vamos seguir. Sétimo par também é um nervo muito conhecido, assim como o trigêmeo. O nervo facial, quem nunca ouviu falar de paralisia facial? Isso é muito comum no nosso dia a dia. E nós vamos ver aí mais em detalhes o nervo facial, a diferença de paralisia facial central para periférica, mas tranquilo. Aqui é importante que a gente saiba a função. E o nervo facial, ele tem a função sensitiva e motora. Ele tem uma função mista. E vou além ainda com vocês. Ele tem uma função sensitiva, ele tem uma função motora e ele também tem uma função parasimpática. Vamos lá, pessoal, sensitiva. Qual é a função sensitiva do nervo facial? O nervo facial, a principal função sensitiva dele é uma sensibilidade especial. É uma sensibilidade relacionada com a gustação. Ou seja, função gustatória, das papilas gustativas. E essa é responsável ali na língua pela sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. Apenas os 2/3 anteriores. A sensibilidade gustatória é do facial. Ele tem outras funções de sensibilidade, como pavilhão auricular, meato auditivo externo, mas o mais importante ali do facial de sensibilidade é a sensibilidade especial, é a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. Agora, a função motora fica fácil. Facial, função motora, mímica facial. A mímica facial são os movimentos da expressão facial. Então, essa é a função motora do facial. E como eu falei, ele tem uma função parasimpática também. A função parasimpática é inervar glândulas lacrimais, a mucosa nasal e também glândulas salivares, como a submandibular e a sublingual. Lembrando que a parótida não. A parótida, o nervo facial passa por entre ela, mas não inerva. De glândula salivar ou facial é submandibular e sublingual. A glândula lacrimal e glândulas da mucosa nasal também. Então, essa é a função aí, de uma forma geral, do nervo facial. Seguindo para o oitavo par, o nome dele é vestíbulo coclear. E aí você já pelo nome sabe que nós temos duas partes. Parte vestibular e parte coclear. Então, o nervo oitavo par, o vestíbulo coclear, ele é um nervo sensitivo. Ele não é motor, ele não é misto, ele é sensitivo. E a função sensitiva, assim como o próprio nome, vestíbulo coclear, são duas partes, a função sensitiva também são duas partes. A parte vestibular, que está relacionada com o equilíbrio, e a parte coclear, que está responsável pela audição. Então, vestíbulo coclear, função sensitiva, equilíbrio e audição. Seguindo o nono par, o glossofaríngeo. Glossofaríngeo, ele é um nervo misto. Ele tem núcleo sensitivo e ele também tem núcleo motor. Então, vamos por parte. A parte sensitiva do glossofaríngeo, tá? Glosso fala de língua. Glosso lembra língua. E glosso, a função do glossofaríngeo na língua é sensibilidade. E aí eu digo que é sensibilidade, tanto sensibilidade somática, propriamente dito, quanto uma sensibilidade especial, que é a gustação. Só que nós já vimos que a função gustatória dos 2/3 anteriores da língua, quem dá é o facial. Nós já vimos que a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, quem dá é o trigêmeo. Agora, estamos falando só de 2/3 anteriores, 2/3 anteriores. E o terço posterior? O terço posterior da língua, tanto sensibilidade geral quanto sensibilidade gustatória, é o glossofaríngeo. E agora a função motora.
A função motora do glossofaríngeo está relacionado com músculos da deglutição, da deglutição. Por isso que é glossofaríngeo, tá? Então, de uma forma geral, sensibilidade aí do terço posterior e a motora dos músculos da deglutição. Seguindo agora o nervo vago. Vago também é um nervo muito conhecido, que ele tem uma função muito mais relacionada aí, uma função tanto aferente e eferente visceral do que os outros nervos propriamente dito. O nervo vago, a função sensitiva dele, ele é uma aferente visceral, né? Ele recebe aferência aí de todas as partes da questão visceral. E a parte motora, ele tem a parte motora relacionada ali tanto com a deglutição, como também com a fonação, com a fala. Tanto é que um dos seus ramos, o laringeu recorrente, é que vai inervar as pregas vocais, as cordas vocais. E a função motora também, além de deglutição e fonação, ele tem eferência, ele tem função motora visceral para as vísceras torácicas e abdominais também. Então, em relação às vísceras, ele tem tanto aferência quanto eferência. Seguindo, o nervo acessório, ele é um nervo motor, totalmente motor, relacionados aí com motricidade de músculos da região do pescoço, como, por exemplo, o esternocleidomastoide, o músculo trapézio. Então, o acessório que ele é responsável por esses músculos do pescoço. E para fechar aí os nervos cranianos, a gente tem o 12º, que é o hipoglosso. O hipoglosso, ele é motor. E lembra que eu falei que glosso faz você lembrar de língua? O hipoglosso, ele é um nervo responsável por inervar os músculos da língua, pela motricidade da língua. Então, observe o seguinte, a língua, se você parar para pensar, a motricidade é o hipoglosso. Nos 2/3 anteriores, gustação é o facial, sensibilidade geral é o trigêmeo. E no terço posterior, sensibilidade geral e sensibilidade gustatória é o glossofaríngeo. Olha quantos nervos cranianos estão envolvidos com a língua. E agora, para a gente fechar esse bate-papo introdutório, lembra que eu comentei com vocês que essa origem de 1º a 12º, essa ordem é devido ao aparecimento, ao surgimento desses nervos numa ordem crânio-caudal, ou seja, superior para inferior. Então, pessoal, se a gente pensar o seguinte, de superior para inferior, a gente tem que, lá em cima, o telencéfalo, depois do telencéfalo, o diencéfalo, e depois do diencéfalo, o tronco encefálico. Se a gente segmentar o tronco encefálico, a gente tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, seguindo uma ordem crânio-caudal, superior para inferior, a gente tem telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. E isso é importante, principalmente no tronco, quando você, na parte clínica, irá fazer, por exemplo, um diagnóstico topográfico. Você tem um paciente com uma lesão, com acometimento, você vai saber o nervo craniano que ele está acometido e aonde nasce esse nervo craniano. É importante para o diagnóstico topográfico, para o seu raciocínio clínico em neurologia. Vamos lá, pessoal. Então, em relação à ordem dos nervos cranianos, é importante, na prática clínica, você saber a origem ali. Porque você está avaliando o paciente, você identifica a lesão de um nervo craniano e rapidamente você conecta ali a sua origem, o seu trajeto. Então, você tem a capacidade aí de fazer rapidamente um diagnóstico topográfico. E o que eu quero que vocês guardem de uma forma bem simples e didática, a regra 2244. 2244. O que seria essa regra 2244? Observem comigo. A gente tem 12 pares de nervos cranianos. Concorda? 12 pares. Então, a gente pode dividi-lo de uma forma bem didática assim, ó. 2244. Concordem comigo? Aqui, ó. 2, primeiro e segundo. 2, terceiro e quarto. 4, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Mais 4, nono, décimo, 11º, 12º. Por isso que é a regra 2, 2, 4, 4.
Agora, a gente quer saber a topografia aí dos nervos cranianos relacionados ao tronco encefálico. Se a gente está falando em relação ao tronco encefálico, a gente vai eliminar esses primeiros dois. Por quê? Porque o olfatório ele tem origem no telencéfalo e o óptico tem origem no diencéfalo. Então, o olfatório no telencéfalo e o óptico no diencéfalo. Eles não têm nada a ver com o tronco encefálico. E aí você vai ver que a gente eliminou os primeiros dois. Então fica mesencéfalo, ponte e bulbo. E como eu falei para vocês o seguinte, essa ordem, ela segue uma sequência crânio-caudal, superior para inferior. Lá em cima a gente tem quem? Telencéfalo, depois diencéfalo e depois o tronco, que é mesencéfalo, ponte e bulbo. Então essa sequência ela tem que obedecer telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Se a gente eliminou esses dois porque eles não têm origem no tronco, como é que a gente agora sabe de uma forma rápida onde está a origem de cada nervo craniano? Se a regra é 2, 2, 4, 4, a gente eliminou os primeiros dois, olha como é que fica fácil. Terceiro e quarto mesencéfalo, quinto, sexto, sétimo par, ponte, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo bulbo. Então, dessa forma, na prática, você raciocina rapidamente. Regra 2, 2, 4, 4. Os primeiros dois eu elimino, depois 2 mesencéfalo, 4 ponte, 4 bulbo. Fica fácil que você associe a origem desses nervos cranianos. Guarde essa regra porque ela vai ser muito útil para você na beira-leito, na prática, na sua prática neurológica. Tudo bem? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula introdutória. Não deixe de comentar, de curtir, compartilhar e salvar. E vamos continuar aí a cada semana vendo tópicos interessantes, importantes da prática neurológica com o foco ali nas ciências básicas. Um grande abraço para vocês. Não deixem de comentar, não deixem de curtir, não deixem de encaminhar, de compartilhar esse nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.